A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos, agora Pastor Carlos com a Escola Dominical, nesse domingo abençoadíssimo, onde nós colocamos o nosso Deus em primeiro lugar. Hoje, dia 25, né? Um dia maravilhoso para todos os meus amados irmãos, amigos, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Nós iremos transmitir agora a escola dominical nessa manhã para louvor, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que seja assim um tempo de bênção, um tempo de transformação, um tempo de nós estarmos buscando ao nosso Pai, aleluia, em espírito e em verdade. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor tem sido aí aquele que vive, né? Aquele que reina para todo sempre. A escola dominical de hoje é a oitava, né? Escola dominical, lição 8. Lição 8, nós estaremos aí estudando a lição 8 do primeiro trimestre. Também nós iremos colocar aí o livro de Hebreus em evidência, Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 13. Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 13. Amém? Nós vamos estar aí louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, conforme disse, 25 de fevereiro de 2024. Amém? Que Deus esteja aí nos abençoando poderosamente em nome de Jesus. Amém? Então vamos à lição 8 do dia 25 de fevereiro e nós vamos estar estudando aqui. Mas antes eu quero fazer aqui uma oração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nos instrui. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos, ó Pai, do Teu Espírito Santo, a estar abrindo, Senhor Deus, a mente, o coração de cada amado irmão e irmã, que nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, sendo, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, sendo cheios do Teu Santo Espírito, da Tua presença, do Teu cuidado. Então ajuda-nos, ó Pai, a estar amando ao Senhor, a Tua palavra, para que nós cresçamos na Tua graça, no Teu conhecimento. Abençoa as nossas famílias, dê direção, ó Pai. Ó Deus de Israel, cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, a minha amada diaconisa da Cília, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente. Também que Deus esteja aí operando, né, sobre a vida também dos nossos amados irmãos que têm entrado aqui, como a Kelly, que Deus esteja abençoando aí a Baby, né, que Deus esteja aí operando sobre todos os nossos amados irmãos, também sobre a Dave, que Deus esteja aí enchendo, né, cada um de nós. Então vamos lá, a disciplina na igreja, texto áureo. E já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não despreza a correção do Senhor, não desmaeis quando for por eles, aleluia, por ele fores repreendidos. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Verdade prática diz dessa maneira: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite que o crente refletir no seu caráter. Hoje em dia, quando o crente recebe disciplina, ele sai de uma igreja e vai para outra. Quando o crente ele recebe uma disciplina, ele vira as costas. No primeiro momento, ele até se inicia que recebeu a disciplina, ele fala, não, tudo bem e tal, mas quando, aleluia, ele se põe longe daquele que trouxe a exortação, ele não volta mais, ele não aparece mais. Então nós precisamos, em nome de Jesus, receber a disciplina como se fosse a disciplina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz então a palavra em Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 13. E já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido.
porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filhos, porque filho há, aleluia, porque que filho há quem o pai não corrige. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, não nos corrigiam, como bem parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao tempo presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico, justiça, aleluia, nos exercitados para ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei, aleluia, veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém? Glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O Senhor é bom em todo tempo, Ele é maravilhoso. Vamos à introdução. Nessa lição estudaremos sobre a prática da disciplina da igreja. Embora seja muito necessária a disciplina como prática da igreja, vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a identidade. Não, aleluia, passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã, como um processo formativo do caráter cristão, nas modalidades corretivas e formativas. A necessidade da disciplina. Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus, e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Eu sou santo. Deus é santo e como tal deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Quando Deus se faz presente, a nossa, aleluia, pecaminosidade se evidencia. E vendo isso, aleluia, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser corrigida ou reconhecida. A igreja é santa, Deus é santo. A igreja também deve ser: sede santos como eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Ao formar seu povo, tanto na igreja como na aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega ágios, traduzida como santo, possui o sentido de separado, de consagrado. Então, consagremos-nos ao Senhor. Quando a igreja não disciplina, seja a igreja como o corpo de Cristo, deve ser santa. Da mesma forma, o cristão, como membro desse corpo, o deve ser. A santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge então a imagem
do crente mundano ou carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente indisciplinado, alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Sinopse 1. Santidade é um dos atributos de Deus, por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. 2. O propósito da disciplina bíblica: manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2:24. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta energética da igreja. Coordenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-la. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem com isso incorra em julgamento divino. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 ao 37, Apocalipse capítulo 2, versículo 14, versículo 15. Frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Não tolerar a prática do pecado. 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando a medida alguma contra a prática do pecado por parte de um dos seus membros. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 12. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja, nem fora dela. Mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Auxílio bibliológico. Correção. Essa palavra é usada para regenerar, emendar, restaurar, disciplinar. A correção é uma função, uma responsabilidade do Pai para com os seus filhos e Deus para com o seu povo. Tanto os termos em hebraico como em grego sugerem um significado duplo: instruir, guiar, argumentar e também punir, castigar, reprovar. A correção é visível em todo o processo de criação dos filhos, como sugere o termo grego mais comum, paideu. Educar um filho, envolvendo tanto a orientação positiva como a disciplina negativa. No caso da má conduta, a expressão que mostra que a palavra de Deus
é útil para a correção. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ressalta o seu valor na melhoria de vida e do caráter do crente. O termo grego aqui significa restauração a um estado de retidão. Amém? Glórias a Deus. Sinopse 2. O propósito da disciplina cristã está no fato de que ela mantém a honra de Cristo na conduta do crente e põe um freio no comportamento pecaminoso. A disciplina cumpre um importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 3. As formas de disciplina bíblica. A disciplina como modo de correção. As escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Hebreus 12, versículo 7. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigidos. Em algum momento, se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filhos. Hebreus capítulo 12, versículo 8. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento, e o comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Gálatas capítulo 6, versículo 1. A disciplina como forma de restauração. A palavra grega catartizo, trazida aqui como encaminhai, ou tal, significa, na verdade, restaurar. É usada em Mateus capítulo 4, versículo 21, para se referir aos reparos, remendos das redes dos pescadores. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu interior, estado de bem-estar com Deus. Da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada, nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto para que restaurasse o faltoso a comunhão. 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. Amém? A disciplina como de fato a exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirurgia. Isto porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13. Nesse caso, há um desligamento, há não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, mas tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 18, versículo 18. Assim o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e publicano. Mateus capítulo 18, versículo 17. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre um membro da igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído
por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Sinopse 3. A disciplina faz com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com nosso Deus. Amém? Auxílio teológico. Deus disciplina seu filho. A correção de Deus é dirigida à produção de justiça e de paz. Hebreus capítulo 12, versículo 10, parte B e 11. O autor revela o fim para qual se destina a disciplina ou a correção de Deus. Não importa quanto possam ser desagradáveis. As experiências difíceis da nossa vida, o doloroso, os nossos sofrimentos, nós podemos obter consolo do fato de que mais tarde tais experiências produzirão frutos pacíficos de justiça. O resultado, entretanto, não é automático. A palavra traduzida como exercitados no versículo 11 é geginados, é isso mesmo, ou geginar menóis, que deriva do atletismo, onde ela significa um exercício contínuo. O atleta diz: sem esforço não há resultados, querendo dizer que somente rompendo, os tecidos musculares e constituindo tecidos mais fortes é que ele pode atingir seu objetivo. A correção que Deus impõe nos dá oportunidade cada vez mais novas para nos exercitarmos espiritualmente e dessa forma nos aproximarmos mais do objetivo de Deus para nós, de vidas verdadeiramente justas e de paz interior. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, aleluia, Ele é maravilhoso. Conclusão. Nessa lição vimos o valor da disciplina cristã. Sob diferentes aspectos, a disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus, quando ele conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Revisando o conteúdo, quando é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Santidade é um dos atributos de Deus. E por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. O que acontece quando o pecado não é tratado na vida do crente? Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Porque o apóstolo Paulo censura os crentes em 1 Coríntios capítulo 5. Um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta energética da igreja. A condenação dessa prática levou o apóstolo Paulo a censurá-lo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2. Cite 3 formas de disciplina bíblica de acordo com a lição. As formas de disciplina são a disciplina como modo de correção, a disciplina como forma de restauração, a disciplina como modo de exclusão. Ou melhor dizendo,
O que a correção contribui? Com o que a correção contribui? A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por esta manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos lavando, remindo, transformando e fazendo com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Fortalece-nos, ó Pai. Faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na tua graça, no teu conhecimento. Seja a tua paz conosco, ó Pai. Fortalece, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, para que nós cresçamos na tua graça e diante do Senhor, ó Pai. Para que nenhuma raiz de amargura, Pai, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, nos tirando do foco que é Cristo. Que a tua paz, que excede todo entendimento, venha nos ajudar a ser transformados pelas virtudes do teu Santo Espírito. Assim, Pai amado, Pai querido, eu quero honrar ao Senhor, ó Pai. Eu quero buscar, Senhor Deus, a tua face. Eu quero ser uma bênção na tua presença. Assim também, Senhor Deus, opera maravilhosamente na vida de cada um dos meus amados irmãos, que possam, ó Pai, ter, Senhor Deus, a esperança, Senhor Deus, de dias melhores diante do Senhor. Assim eu louvo ao Senhor e te peço a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Abração aí do pastor Carlos, feliz domingo para vocês, que Deus os abençoe rica e abundantemente. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias, 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 glórias a Deus. Fica na paz.